Oi, minha gente. Hoje o programa Desvendando Pirâmides, o nosso podcast, vai ser show de bola. Estamos aqui com o nosso grande advogado, expoência máxima sobre criptomoedas, sobre golpes fraudulentos no Brasil, mas nós temos um convidado especial, Madison, craque de bola. Quero agradecer a sua presença no nosso programa. Eu que agradeço, desde já, a oportunidade de poder falar um pouquinho com vocês aqui sobre esse caso, né? Vamos falar outra coisa. Primeira coisa, eu quero falar o seguinte. Primeiro, antes de falar do chapéu que você levou... chapéu, entendeu? Vamos falar do chapéu que você dava nos adversários. Chapéu de mexicano também. É chapéu de mexicano. Tomou chapéu duplo. O cara foi e voltou. Escuta, Madison, o pessoal quer saber, eu tenho curiosidade como torcedor do Santos, como é que você chegou no Santos Futebol Clube? Eu cheguei no Santos depois que meu contrato acabou. Né? Aonde? No Vasco. No Vasco da Gama. E aí surgiu a oportunidade de vir para o Santos. Não pensei duas vezes, né? Jogar no Santos do Pelé. Nosso eterno Pelé. Jogou com a 10 ainda. Joguei com a 10. Tive essa honra, esse prazer. E o mais importante, cara, os 2 anos que eu vivi dentro da Vila foram 2 anos de conquistas, né? E uma delas, acredito eu, que foi uma das mais importantes na minha passagem, que foi a Copa do Brasil inédita. Que era o único título que o Santos não tinha. Que legal. Deixou tua marca no Santos. E eu pude participar e, graças a Deus, hoje o torcedor me reconhece através desses 2 anos aí de... vamos lá, você vestiu a camisa 10, o Dr. Jorge falou. Sim. Recentemente eu vi um corte de uma entrevista de um podcast do Zé Roberto, falou, quando o Luxemburgo passou para ele a camisa 10, falou, eu tenho um projeto para você aqui. Um projeto para você. Professor, eu vou te dar. Aí deu a camisa 10 e falou que as pernas dele tremeram. Você, quando fala você vai jogar com a 10? Só de falar que eu vinha para jogar no Santos, eu já comecei a me tremer todo. Quando meu empresário falou assim, você vai pro Santos e tal, já estamos fechando o negócio, papapá, eu já comecei a tremer. Eu falei, putz, o Santos do Pelé, tá louco? E nessa? Robinho e tal. Mas você se deu muito bem. Você se deu muito bem. Uma curiosidade minha. Você é esquerdo? Você é canhoto? Sou canhoto. Eu vi que você jogava na esquerda. De vez em quando a gente acertava de direita. Bate com as duas. Aí confunde o pessoal. Confunde. Não, essa é a minha curiosidade. Mas tinha naquela época, tinha essa questão do canhoto, já tava começando a mudar. Antigamente, não. O canhoto jogava na meia esquerda, era difícil atravessar o campo. Depois foi mudando, foi modernizando. Então o canhoto para tirar essa bola, para bater de chapa ali, era muito mais fácil. Quantos anos você jogou? Eu joguei 18 anos. 18 anos. Nesses 18 anos, você amealhou uma graninha, fez seu pé de meia. Agora, conta para nós como é que você levou esse chapéu. Será que foi praga dos jogadores que você deu tanto chapéu neles? Rapaz, será? Não sei, rapaz. Eu acho que foi falta de informação. Tá. Acho que é o principal. Eu sempre, quando eu venho abordar esse assunto, eu falo que hoje as pessoas têm que procurar saber se é de fato verdade aquilo ali que estão apresentando para eles. Até dei uma entrevista uma vez pro Cartoloco, que ele estava abordando esses assuntos e eu falei para ele justamente isso. Acho que as pessoas têm que estudar, né, a empresa que tá oferecendo, até a própria pessoa, que normalmente vem direto em você, né? Tá. Vem um consultor e tal, direto em você. E eu não tinha conhecimento de fato, né, sobre isso. Né? Eu tinha conhecimento dos bancões, né? Tá. Vou botar meu dinheiro no banco aqui e ali eu sei que eu tô seguro. Mais seguro. Você vai, é o conservador, é a aplicação conservadora. E era o que eu fazia, né? Então, quando eu tive essa oportunidade de aplicar em outros lugares, sem conhecimento nenhum, sem conhecer a pessoa, porque falava por telefone. Qual foi a sua pirâmide? Na minha não foi pirâmide, na minha não foi Bitcoin. Né? Não? No meu foi questão de investimento mesmo. Tá. Vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, uma empresa parecida com a XP, por exemplo, que eles aplicavam o nosso dinheiro na Bolsa Americana. Então, ali a gente fazia os procedimentos, tudo ali via MetaTrader 5. Tá. Né? Então, era como se eu aplicasse o dinheiro e como se eu estivesse aplicando na Bolsa, por exemplo. Tá. E aí foi
aos poucos ele foi me convencendo, bota mais, fui botando, o resultado foi vindo, fui vendo minha carteira de fato crescendo, Tá. né? E aí eu fazia movimentações em bitcoins, nas ações da Apple, nas ações da Netflix, em ouro, em Bem dólar. diversificado, hein? Bem diversificado, não foi uma coisa só. Tá. Né? E aí, quando eu passo de estágio, vamos dizer assim, que é o chamado scalp, né? Que você coloca os volumes lá para pegar as oportunidades de abertura de mercado. E numa dessas daí o sistema caiu, o dinheiro sumiu, a tela ficou preta. Tomou Doril. E ainda me pediram 400 mil dólares para poder recuperar, acionar o seguro. Esse igual. Ainda pegou. Só um pouquinho. Doutor Jorge, uma pergunta. O Madison é um dos seus clientes mais famosos, concorda? Sim. E virou um amigo, isso que é bom. Isso é bom. Não, mas geralmente é assim. Eu sou redator publicitário, tenho clientes, a gente acaba ficando amigo dos clientes. Essa sempre é a mesma condição das pessoas caírem no golpe, é a falta de informação? Olha, tem vários componentes, né? Tá. O golpe dele, que o Madison caiu, ele é exatamente o contrário. Ele foi buscar informação, porque este golpe começa... as pessoas sabem o que elas estavam oferecendo para ele? Um curso de educação financeira. Basicamente isso. Olha, você vai fazer um curso de educação financeira, e aí pelo histórico, durante a pandemia, né, ele estava ali, ele queria movimentar o dinheiro, e ele queria fazer um curso de educação financeira. Então o ardil do golpe está exatamente em buscar aquelas pessoas que querem aprender. Então nesse curso de educação financeira, eles chegavam e orientando ele. A questão é que tudo aquilo que ele ia aprendendo, ele estava aprendendo em uma tela falsa. Então, assim, era como se, olha, você vai investir na ação da Apple, só que ela está subindo. Então, Então, eles iam ensinando ele, tanto é que ele tinha um monitor junto com ele, uma pessoa que ia acompanhando junto com ele toda a operação. Então, você vê que neste caso, que é o golpe da falsa corretora, é exatamente o contrário. O alvo são pessoas, eles têm lá um site, tanto é que o site, né, como é que a chamada é Aprenda a Investir investindo. Então ele foi querer aprender a investir e quando viu, imagina, aquelas pessoas, exatamente a pessoa que está buscando informação foi lesado pelo golpe. Olha só que interessante, criaram uma falsa corretora. Esse é o golpe da falsa corretora. E o falso estudo também. E o falso curso. Também. Não, eu pensei que você tinha sido convidado por algum colega seu para investir, porque há muitos anos atrás em Santos, eu não posso afirmar com certeza, nem quero falar o nome dos jogadores. Era até chamado, era um investidor, um homem que os dois jogadores do Santos, que eu soube, investiam dinheiro com ele e pagava assim acima, vamos pressupor que esteja, na época, era um absurdo, 10% ao mês, ele pagava 20%, por exemplo. Então, levaram o dinheiro para ele, depois até pediram para ser vendidos do Santos, porque eles tinham perdido tudo. Então, minha curiosidade, o que você investiu? Foi uma parte do que você conseguiu juntar na sua vida ou você foi rapelado em tudo? Não, eu coloquei uma parte. Desculpe o rapelado. Glória. Não, eu coloquei uma parte porque foi muito rápido. Parece que eles já estavam matutando um valor X para dar o golpe. Então, pelo menos nesse sentido, ainda me restaram ainda um dinheiro, aí vendi um apartamento e tal, e acabei dando uma segurada na onda até o dia de hoje. Mas, assim, não perdi tudo. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Então, assim, foi uma parte muito significativa que logicamente atrapalha a nossa vida, nossos projetos. Doutor Jorge, você está acompanhando o caso dele? Sim. Como está o caso do Madison hoje, por favor? O caso dele foi contando um pouco desse caso, né? Teve a Operação Black Monday, e esse caso tem uma curiosidade. Quando o Madison, a corretora que chamava ele para esse golpe, chamava Avlon. A Operação Black Monday, ela contemplou a Avlon, né? A operação policial. Foi em cima da Avlon e da LB-LV. Foram duas falsas corretoras que estavam aplicando golpes. E a LB e a LV
Coincidentemente, o garoto propaganda era um ex-jogador de futebol, o Ronaldo Gaúcho. Tanto é que, se você for acompanhar nesse histórico de pirâmide, o Ronaldo Gaúcho, o Ronaldinho, né? Ele foi chamado na CPI para prestar esclarecimento sobre essa fraude, porque ele era garoto propaganda. Então as pessoas entraram, muitos, né? Não foi o caso do Madison, que ele foi pela Avlon, mas muitos entraram no golpe da LBLV por conta da imagem do Ronaldo. Então a gente tem visto muito essa questão dos influenciadores. Então, agora, nós tivemos a prisão recentemente da Deolane, né? Da doutora Deolane Bezerra lá. Então, esses influenciadores digitais, eles acabam também atraindo muitas pessoas para esse tipo de golpe. Então, o caso dele teve essa curiosidade também, essa Operação Black Monday. Ela foi deflagrada, teve valores apreendidos, o Cristiano Bianor foi preso, que era o responsável. Ele é como se fosse uma franquia internacional, esse golpe, eles trouxeram para o Brasil. O nosso escritório acompanhou a investigação. A estrutura desse golpe era gigantesca, eram 2 lajes, como um grande call center que tinha ali mais de 100 pessoas trabalhando, ligando para as pessoas para convidar a entrar. Eles tinham um andar... Fora os sites, né? Sim, os sites. A pessoa clicava nesse Aprende Investindo, diretamente eles entravam em contato e mandavam um consultor ligar para você. Eles tinham um andar em Florianópolis que eram pessoas que falavam espanhol, porque daqui do Brasil eles buscavam pessoas fora do país também. Tá. Então, os países de língua espanhola, mesmo na Europa e no Brasil também, na Europa e na América do Sul aqui também estavam sendo captados, né? Que saudade do tempo que só batiam carteiras na rua, né? A tecnologia toda isso. Eu perguntei, Matos, se você tinha sido orientado por algum amigo, porque eu vi recentemente 3 colegas seus, Jusilei, né, que foi ex-Corinthians, ex-São Paulo, ele perdeu 45 milhões na pirâmide do shake das criptomoedas. O Gustavo Scarpa perdeu 6 milhões em golpe de criptomoedas. Tá? Ele é ex-Palmeiras, Atlético. E também caiu o Magno Alves. Ele caiu ex-atacante da seleção brasileira. Também caiu no golpe da Brás Company. Doutor Jorge, está acompanhando algum desses casos aqui? O Jusilei, ele me procurou, ele esteve até no meu escritório, a gente conversou. Ele falou dessa situação dele na época. Ele estava acompanhado de um advogado, ele queria uma outra linha de atuação. E o que ficou... Nesse caso, o que me chamou a atenção foi a situação dele que ele passou, né? Ele comentou que, de fato, ele colocou tudo. Você falou, Madison colocou alguma coisa. Ele colocou quase tudo que ele tinha. E, na época, ele falou que ele estava vivendo de um acordo, porque o São Paulo, na época, fez um acordo com ele, com o Daniel Alves e tal. Então, ele estava preocupado que esse acordo estava acabando, né? E, imagina, 45 milhões. Assim. Há quanto tempo ele teve no seu escritório? Faz um ano, mais ou menos. Um ano, tá. Um ano. E aí ele tinha alguma coisa, ele estava numa negociação com o terreno, mas, pelo jeito, isso não foi adiante, né? Mas é um valor significativo. O do Scarpa a gente acompanha, né, de longe, não é nosso cliente, mas o que chamou a atenção foi a garantia. Eles deram como garantia lá, falando que tinha uma pedra que ela valia 1 trilhão, ou coisas assim, né? A pedra que eles deixaram em garantia quase se não desse certo a operação. E aí, quando foram analisar, a pedra que eles deixaram... Era um paralelepípedo, não? Não, mas o valor era 6 mil reais. 6 mil reais. Então, Tá. Esse tipo de coisa. Falo, sabe, eu me coloco, eu tenho empatia com jogador de futebol, primeiro porque eu gosto de futebol, torço pro Santos, acompanhei muito o Madison, entendeu? Alegria, ele jogava, época boa, ria no campo, né? Ele ria, se divertia. Então parecia pelado, eu achava aquele timaço do Santos e tal. Mas a carreira do jogador de futebol é muito curta. Sim. E eu falo, como é que eles se preparam para o que vai vir depois? Né? Você chegou a se preparar para alguma coisa? Não, só pelo menos... 90% dos jogadores da década de 80, os caras, ninguém se preparou. Foram poucos, dá para contar no dedo. Ninguém se preparou, ninguém quis saber de estudar, eram poucos. Então, é um choque, é um baque. Então, eu falo por mim, tá? Eu acho que a minha escola da vida foi o futebol. As pessoas que eu convivi,
né, os treinadores experientes que vivenciaram tudo aquilo que eu ia vivenciar dentro dos gramados e fora, né, passaram e mostraram pra gente, né, dentro do esporte, do futebol, ali no dia a dia, conselhos, né, porque a gente tinha mania de, por exemplo, de fazer uma malcriação durante o treino. O cara lá e te chamava atenção como um pai. Tá. Né, te dava um esporro e tal, colocava você no seu lugar para você entender que aquilo ali é sério, né, o seu futuro. E mostrava o lado bom, ele falava, olha, tem que ir sério porque você tem potencial, tal, você tem tudo para poder virar um jogador de futebol profissional. Então, eu costumo dizer que quem me ensinou mesmo a vida foi o esporte, foi o futebol. Porque eu não tive acompanhamento. Porque logo que eu viro profissional no Volta Redonda, eu já me ausentava de casa várias vezes. Então, foi até um certo período da minha educação. Depois foi o futebol, o dia a dia, o pessoal que eu convivi que me ensinou a vida. Né? Então, assim, a gente não se prepara. Né? Hoje não. Hoje, com tantas essas informações, hoje as empresas que são... Hoje não é mais empresário, né? Hoje é gestão de carreira. Esses caras têm, né, toda a noção, todo um estudo para poder pegar o atleta e falar, ó, vamos por aqui. Ah, mas aí acontece de vir uma corretora aí falsa em cima do garoto, porque tem muito dinheiro, está ganhando muito dinheiro. Esses caras vão saber lidar com isso. Vão saber, vamos pegar a informação, vamos pegar um advogado, porque normalmente uma empresa de gestão de carreira, ele tem um empresário ali, um advogado, né, para poder sondar tudo para que nada dê errado com o menino, porque se der errado, atrapalha o moleque lá dentro dos gramados. Né? Você imagina, vou dar um exemplo, tá? Você imagina um Hendrick ganhando aí, sei lá quantos milhões por mês, o moleque cai num golpe desse aí e perde tudo. Ele vai conseguir jogar? Não. Isso ele com 17 anos. E dá pra notar no Scarpa também. Outro dia eu tava vendo o Scarpa jogando e parece que essa questão dele com o William Bigode, ele levou pro coração mesmo, né? Virou algo que ele tem, a toda oportunidade que ele tem, ele fica, dá para ver que ele está sentido, né? Porque atribui a responsabilidade para o outro jogador ali que acabou indicando para ele. Eu tenho uma opinião em relação a isso. Eu acho que o Scarpa também, o William Bigode também foi lesado e fez aquela pirâmide, que é o que acontece. Pô, eu tô me dando bem numa situação. Deu bom para mim em 5 meses, 6 meses. Pô, e o cara tá ali traz os caras, porque os caras têm potencial, tal. Pô, vou lá no Jorge, que é meu amigo, eu sei que ele tem um potencial legal de grana. Pô, Jorge, fazer um caixa 2 aí, vamos, né, você poder levantar uma graninha pra viajar, pra isso, pra aquilo, pra você não mexer no seu grosso. Bota tanto lá. Aí, pô, tá acreditando em mim. Eu acho que os dois foram lesados nessa questão aí. Eu não acredito que o William Bigode levou uma questão assim. Com livre, espontânea vontade, né? Embora saiu aí várias vezes, mas eu não acredito. Eu também acho. Existe nesse tipo de golpe, geralmente, o que atrai as pessoas é alguém falar que está pagando direitinho. Exatamente. E muitas vezes aquela pessoa colocou dinheiro, colocou dinheiro, aí recebeu 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele chega, fica tão entusiasmado que ele vai no amigo dele e fala, olha, eu entrei ali, está pagando direitinho, vamos lá e coloca o seu dinheiro lá também, que eu acho que vai dar certo. Aí o outro fica resistente, mas acaba colocando, aí muitas vezes recebe, coloca mais. Então, faz sentido, aí pode ter sido um dos que chegou e se entusiasmou e acabou levando. E assim, uma pessoa que chega, né? Para eles era cômodo, o William, né? Que é outro jogador, falar dentro do ambiente do Palmeiras, né? Que eles estavam, onde todos ganham bem. Então, se tivesse um falando para todos que estava pagando direitinho, aquilo ali ia crescer exponencialmente como cresce. Viu? Cresce o olho. Mas é assim mesmo, interessante, porque você me lembrou novamente o caso de anos atrás, que ele tinha um posto de gasolina na Brás Cubas, esse homem, o apelido dele era Gente Fina. Porque ele pagava em dia aqueles 20% ao mês, cara, é gente fina. Aí os caras, vamos levar essa corrente aí. Mas, Madison, vamos lá, vamos entrar agora num pouquinho mais pessoal, minha curiosidade. Se eu fizer compra errado no supermercado, minha mulher
vem e eu fico 2 dias com a cara fechada dela. Ainda mais que ela está na menopausa, aí piorou, meu. Aí piorou. Aí azedou o caldo. Azedou o caldo. Então a gente sabe que quando eu tinha um ditado antigamente, falava um dia que faltou amor no casamento, faltou dinheiro no casamento, o amor sai pela janela. No teu caso, pessoal, como é que a sua família, a sua esposa recebeu, como é que você contou essa história? Porque não é fácil. Não é fácil. Eu fico com empatia no teu caso, mas eu fico curioso, eu quero perguntar, quem está nos assistindo também deve estar com a mesma curiosidade. Quando surge o golpe, né? Eu pego o computador, aí eu morava numa triplex. Um momento, parênteses. Quando você começou a ganhar bem, você falou para ela... Falei, não, desde o início ela sabia. Então tá bom. Então... Né? E aí... eu falava pra ela, todas as vezes que eu fazia scalp, eu pegava em frações de segundos, sei lá, pegava $15 mil, assim, numa operação, né, numa oportunidade que... E eu falava pra ela, não, pô, acabamos de ganhar aqui, aí, pô, o saldo lá, putz, beleza, que beleza, putz, vamos chegar no final do mês, vamos retirar tanto e tal, não sei o que, papapá. Contava tudo. Quando o golpe vem à tona, minhas pernas tremem, meu coração acelera, parecia que eu ia ter um piripaque ali na hora. Meu. E aí eu falo pra ela, chamo ela no quarto, chorando pra caramba, assim, num desespero tremendo. E eu falo pra ela, eu acho que eu perdi todo o nosso dinheiro. E ela fala, mas como assim? Eu falei, putz, a operação acho que era um golpe e tal, não sei o que, papapá. E chorando pra caramba, não, calma, vamos resolver, vamos procurar um advogado e tal. E aí eu lembro que teve aquele caso não sei se eu posso falar o nome aqui, mas da BWA, acho que todo mundo sabe. Não, todo mundo sabe. E eu procuro o William Batoré, que, né, provavelmente deve ter sido lesado também pela BWA. E eu falo, putz, tu não conhece um advogado e tal, que mexe com isso e tal. Acho que eu levei um golpe e tal. Mas assim, tô falando isso normal agora, mas na hora eu tava em prantos. Né? E aí ele me indicou o Jorge. Falou, pô, conheço o Jorge, cara. Eu entrei em contato imediatamente. Nós fizemos... Cara, se eu te falar o que nós fizemos dentro desse golpe, nós fizemos uma operação... Né? Sim, paralelo. Uma investigação paralela, e a gente pegou todos aqueles que a gente identificou foram presos. Entendeu? Então, assim, foi uma coisa que, assim, desesperadora. Só que eu acho que a minha esposa, ela até então não tinha ligado de fato que era ter perdido esse dinheiro todo, porque até então a gente nunca tinha passado por isso numa situação de justiça. Né? Então, acho que ela pensou, porra, tu perdeu, mas nós vamos recuperar, sei lá, em 2 anos. E hoje não, hoje as coisas foram caminhando e tal. Hoje não, hoje já bate um desespero, assim, né? Já leve. Dá para perceber que não, já não se dorme mais tão bem. Né? A gente já fica o tempo todo martelando nessa questão, putz, será que vai sair, será que não vai sair? Mas ela é uma parceirona dele. Mas ela, assim, tá segurando o reggae aí, tá trabalhando, né? Eu falei pra ela, vamos trabalhar pra você poder gastar na Shein, na Shopee, porque o pai vai ficar só com as contas grossas mesmo, porque o negócio tá azedando. Mas, assim, por enquanto o amor não saiu pela janela não, mas deu uma baqueada. Normal, né? Doutor Jorge, quando ele chegou no teu escritório, Madison, como foi a sua... Você já conhecia esse golpe da falsa corretora? Quando ele chegou no meu escritório, a primeira coisa que eu falei, nossa, pensei que era mais alto. Não, é que você torce pro Flamengo. Eu já acompanhei, eu sabia que ele era baixinho. Eu sabia que ele era baixinho, mas era muito baixinho. Então, mas assim, a situação dele, a gente... Primeiro, esse tipo de golpe era muito novo. Porque não aparecia, né? Geralmente os golpes de pirâmide, você tem um homem de frente, né? Alguém que está ali colocando a cara e se expondo e atraindo as pessoas. Nesse que ele trouxe, a gente não identificava, né? Não tinha uma pessoa que era aquele que a gente ia chegar e apontar, como esse bando de golpista que existe, Rodrigo Marques, Devanir, que a gente sabe quem são. Nele não tinha ninguém. Então a investigação desse caso, ela parte a partir dos depósitos bancários que ele fez. Então chamou a atenção que era uma série de intermediadores de pagamento.
Então ele fazia o depósito para umas empresas, né, que eram... E a gente achava até estranho, né? Quanta empresa, né, de pagamento e tal, e ele fazia esse depósito. A gente colocou a nossa equipe, na época, para fazer uma investigação. Fomos ligando a quem eram os laranjas ali, né, que estavam à frente, e eles foram até para Pernambuco. E aí foram fazendo as gravações, buscando informações, e com isso a gente conseguiu um arsenal de informações que acabou até contribuindo para a primeira fase da Operação Black Monday e depois para a segunda. Porque a reportagem, quando fizeram uma reportagem com o Madison, essa reportagem foi ao Fantástico, e aí uma pessoa que trabalhava na operação que aplicava o golpe, ela viu aquele material que foi exposto na televisão, ela viu as filmagens, né, do que foi apreendido, ela me procura e fala, gente, eu não sabia que era um golpe, eu tô imaginando que é algo que realmente eles dão um curso, mas eu estou trabalhando dentro da operação. Como é que eu faço agora? E ela ficou infiltrada dentro do escritório, passando as informações para a gente passando para a polícia e para o Ministério Público. E aí conseguimos também agora... Que foi bem rápido, né? Foi rápido. Aí teve a segunda fase da Operação Black Monday, que ela foi deflagrada a partir disso, das informações que essa pessoa passava e num outro lugar. Ela estava em Florianópolis. A primeira operação foi feita no Nordeste, essa já no Sul. Então existem vários locais que tem polo desse tipo de fraude no Brasil. E lógico, tanto é que hoje mesmo eu estou montando um grupo lá de pessoas que me procuraram, acho que já tem umas 9 pessoas que caíram no mesmo golpe, só que é uma corretora chamada, eu acho que Ebidox, eu acho que é isso, né? Ebidox. Essa é a nova corretora que está aplicando golpes em todo mundo, deixou de pagar, e é o mesmo golpe, o golpe da falsa corretora. Tem o golpe da pirâmide financeira, do esquema Ponzi, e esse é uma outra modalidade. É outra modalidade. É outra modalidade. É a tecnologia que veio para o mal. Uhum. Impressionante. Pô, eu lembro que o consultor ele chegou a montar uma IPO, pô. Olha só. Falei, que é isso? O que é IPO? Mas a China, não sei o quê. Falei, pô, vamos pra cima então. Vamos dominar o mundo. Vamos dominar o mundo. Vão vir bilhões, vão vir bilhões. Porra, caraca, a IPO vai vir bilhões. Arrepiou, me arrepiou mesmo. É um trocadilho, é sonoridade, né? IPO, arrepiou. Você E vê o rima. tanto de informação que os caras... Ali são caras que sabem mexer com o mercado, porque os caras não vão dar informações, né, de mercado financeiro que não sabem falar. Não, mas as informações aí que tem, faz parte do golpe, né? Imagina o seguinte, toda aquela tela que ele vai te orientando no curso, ela já tem ela já é como se fosse uma gravação. Então ele tem um roteiro pronto, ele vai chegar, você vai chegar lá e falar, agora eu vou operar. Então, olha, a ação da Apple está crescendo, então vai lá e compra. Só que aquela ação da Apple, se você for comparar com a de verdade, não é a mesma coisa. Por exemplo, a Apple pode estar caindo e a ação que você está comprando aqui com ela está subindo. Sim. Então eles esperam, eles têm um roteiro pronto, mas aquilo ali é fictício. Então eles vão induzindo a erro nesse sentido, porque o que eles fazem? Olha, você é bom, hein? Você está acertando tudo, agora vai e coloca. E esse golpe, eu acho, esse golpe assim é de uma criatividade absurda. E tem uma curiosidade que eu lembro que... Aí depois eu entrei no Reclame Aqui e tudo, para pesquisar sobre muitas pessoas falando a respeito desse último golpe. Que o golpe final é quando você está no scalp. Tá. Que aí é onde você tem que colocar um volume, sei lá, um volume de 1000 para poder fazer a operação. E aí parece que eles bloqueiam tudo, o negócio some, como se você ainda acusa você de ter errado, por exemplo. Volume 1000, aí é o golpe botei lá do golpe, 999. Pô, não, tu errou e tal, não, era volume 1000. E aí eu vejo um comentário a respeito também, falando a respeito, eu também passei por isso, tal. Acho que o cara já estava no estágio quase igual ao meu, e ele fala que estava fazendo essas operações por scalp e que acontece a mesma coisa com ele. Eu falei, putz, caí no golpe legal. E sabe o que chama atenção nessa parte que ele está falando, até para exemplificar esse golpe, né? Eles chegam na hora que ele fala que ele tem que colocar mais dinheiro, eles simulam um erro dele. Isso. Ele chega e fala, você fez tudo. Imagina, ele está aprendendo, ele vai ganhando confiança e chega num determinado momento, eles criam uma situação para que ele erre. Tá.
né? Então, como vai vendo essa... Aí ele errou. E eles chegam para não só para ele, mas para inúmeras vítimas. Tá. Só nesse golpe da Avlon que ele caiu, são 1.500 pessoas. E são várias corretoras diferentes. Eles chegam para ele e falam o seguinte: tudo bem, você errou, mas você fez o seguro. Eu ia lhe perguntar sobre isso. Você fez o seguro? Aí ele, Madison, né, você chegou e falou, não sei, não estou sabendo de seguro. Não, porque tinha que ter feito o seguro, constava, né? Era uma cláusula contratual que você tinha que ter feito o seguro. Aí quando ele chega, não fala, então vamos fazer... Você está no desespero? Aí eles chegam para ele e falam, olha, eu vou conversar, né? Eu vou conversar com o gerente da seguradora para ver se dá para resolver o problema. Ele chega e fala, olha, para você recuperar o dinheiro todo, eu conversei com o gerente, ele consegue liberar, mas você tem que dar 10% do valor que você investiu para liberar o dinheiro. Então, na situação de desespero, eles ficam criando gatilho para ter ainda um outro aporte financeiro nesse caso. É muito criativo. Eles vão criando várias situações para ir arrancando o dinheiro e prendendo, fidelizando, infelizmente, quem está levando o golpe. Agora, o Madison, antes eu quero perguntar uma coisa para o Dr. Jorge. Dr. Jorge, eu sou fã do Madison, pelas alegrias que ele me deu. Fala uma alegria para mim. Qual é a possibilidade que nós temos de recuperar o dinheiro do Madison? Então, no caso dele, a vantagem é que foi apreendido valores. Ô, glória! Então, assim, existe nesse tipo de fraude, a gente até separa, né? Os casos que têm valores apreendidos, eles já são casos que têm um encaminhamento, porque a lei, ela determina que o valor ele tem que ser ressarcido às vítimas. Isso é fato, está na lei. Então, se exige dinheiro, o juiz vai fazer. Tá. A questão é, quanto tempo? Putz. Então, a justiça no Brasil é mais lerda do que tartaruga com cãibra. Ele tem direito, o dinheiro tem parte do dinheiro lá. A burocracia atrapalha. Então, assim, o estágio que ele tem futuramente, tem todo o prognóstico de resolver, mas a questão é que as coisas têm que andar. E nesse caso, o que dificultou foi que a operação ela foi feita, na época, toda pela Justiça Estadual. Toda feita até pelo Ministério Público de Pouso Alegre. Foi uma cidade pequena de Minas que originou. Só que quando eles se aprofundam nesse golpe, eles percebem que isso tem questões fora do país. Então, quando a questão é fora do país, eles ficaram com medo de dar andamento e lá na frente falar, não, isso daqui não é de vocês, isso é da Polícia Federal, não era para o Ministério Público Estadual, não era da Justiça Estadual, mas sim da Justiça Federal. Então, eles declinam a competência e encaminham o caso todo para a Justiça Federal. Só que imagina, um caso desse tamanho, nessa proporção, chegar a iniciar do zero praticamente, em outro estado, em outra jurisdição. Então, o caso ele perdeu aí de tempo, uns 2, 3 anos, que ele só nessa transição para mudar de uma justiça para outra. Madison, agora, a vida é feita de experimentação e erro. O Dr. Jorge já me deu uma boa notícia. Pelo menos você está numa fase aí de... Quando a gente vai fazer um plantio, você tem que esperar um tempo para colher as batatas, né? Então, agora, pelo menos, você pode conversar com a sua esposa e falar, olha bem, está no caminho, é uma outra vida dentro de casa, né? Mas uma pergunta, eu falei experimentação e erro, com tudo isso que você aprendeu, se você pudesse voltar no tempo, você continuaria aplicando em quê? Em imóveis? Só uma curiosidade. Hoje, olha, eu tinha um pensamento que, putz, eu tenho capital, eu vou aplicar, o capital ele vai me render 1%, 1,5%, dependendo do banco, máximo, tá? Dependendo do banco que eu aplicar e o montante que eu aplicar, vai chegar nisso aí, 1,2%, 1,5% no máximo, dependendo da parceria. Vai me render uma puta de uma grana, então eu não vou precisar aplicar nada, eu só vou... Por isso que você era relutante em relação a imóveis. E aí, hoje não. Se eu pudesse voltar atrás, eu já teria... Todo esse investimento que eu fiz, que me rendesse 1,5%, eu teria aplicado em imóveis hoje. Puxa, e você vestiu a camisa 10 do rei. Hoje em dia dá para se trabalhar, né? Vivendo e aprendendo, dá para trabalhar com o seu capital e o dinheiro dele estava aplicado na XP. 5 anos, por exemplo. Aplicado na XP. E o corretor... O restinho tá lá ainda. Deixa lá que vai... Mas o dinheiro dele estava aplicado lá e quando ele começou a movimentar... O próprio gestor da carteira da dele... época, né? Tava fora do ano de retirada. Então, conforme eu fui pegando, ele começou a achar estranho. O gestor da carteira dele falou...
E aí, é igual o Banco Central. e aí O Banco eu Central também- vê o banco, começa a diminuir o dinheiro do banco, acende a luz, vê, opa, vamos nesse banco. Alguma coisa está Não, acontecendo. mas o gestor dele Não, mas o ficou gestor, preocupado com lógico, ele. Ficou Porque, preocupado. ele é sério. Da XP é sério. Não tem falcatrua ali. Né? Até porque ele tem que prestar conta. E é tudo notificado, tem nota. Se eu for fazer um aporte ali de 10 mil, tem uma nota. De R$1.000, tem nota. Então, é tudo documentado. Isso é importante também frisar, que qualquer corretora, qualquer instituição financeira que chega e ofereça investimento, tem que ver se tem autorização da Comissão de Valores Imobiliários. Então, assim, não há... Falamos da XP. A XP, logicamente, tem as autorizações todas para operar. Agora, essa tem um monte de corretora que fica aí oferecendo investimento. Então, a primeira coisa que antes de investir deve ser feita é você ver se ela está autorizada a ofertar investimento. Se não tiver, já corre. Tá. Uma pergunta agora final. Só para complementar, eu acho que se eu não tivesse tomado esse balão, esse chapéu mexicano, eu acho que eu deveria ter uns 10 apartamentos para mais em Santos aí. Mas, Madison, é porque você vestiu Dá a pra pagar camisa R$1.000 10 por mês, do né? rei. O rei só comprava imóvel, ele montou uma imobiliária para administrar, entendeu? Os aluguéis dele. Então, mas depois Uns 10 lá. a gente já Vamos estava falar. mudando o pensamento de... Tá. Aquela coisa de nova geração, e Tá. aí eu achava que também não era ruim, porque Não. se eu não tivesse tomado um golpe, obviamente eu ia ter ali 2, 3 apartamentos, né, caso pudesse vir a acontecer alguma coisa, mas não necessariamente 20, 30 apartamentos, ou mexer com construção civil, por exemplo. Comprar entendeu? apartamento usado, dar um tapa, aí porque vender ele te por um gera preço crédito, maior. querendo ou não. Hoje eu tenho esse entendimento. Tá. Se eu tenho todo esse dinheiro que eu perdi no golpe, hoje eu teria esse consentimento, porque o imóvel, querendo ou não, um imóvel de R$500 mil, ele te gera R$500 mil. Você não precisa vender o imóvel. Você apertou aqui, vou fazer um empréstimo aqui, vou pagando, estou trabalhando, vou pagando, mas eu tenho um dinheiro para movimentar outras coisas. Sem garantia. Então você tem banco. garantia, entendeu? Tá. Então hoje eu tenho essa mentalidade, tenho esse pensamento. Né? Então eu acredito que se eu não tivesse perdido esse dinheiro, com o conhecimento hoje que eu tenho, né, que busquei bastante, talvez eu não estaria tão preocupado como eu estou hoje. Mas o seu caso ainda não é tão grave como o do Jusilei, né? Os dele foram 45 milhões, parece que rapelaram até a última moeda do cofre. Mas vamos lá. Doutor Jovem queria falar? Mas até isso, né, que eu queria até tocar nesse assunto dele, do Jusilei. Ele até tocou no assunto aqui dos jogadores dos anos 80, né, que a maioria não se preparou. Mas a questão é que eles se prepararam. Ele tinha recursos ele tinha um recurso que garantiria a ele uma aposentadoria tranquila. O Jusilei, com este valor, ele teria uma aposentadoria tranquila. Então, agora o que acontece é que não são golpistas mesmo, né? Eles não têm pena das pessoas. Eles acho que são psicopatas até. Não é que o Madison não se preparou, o Jusilei não se preparou, o próprio Magno Alves não se preparou. Eles se prepararam. Eles teriam a sua aposentadoria e a sua vida pela frente ainda com capital. A questão é que esses golpistas, eles entram no meio do caminho e lesam as pessoas, né? Você me comentou comigo outro dia que eles chegam a comentar que até ajudaram os primeiros. Falaram, eles ganharam dinheiro com a gente, os primeiros. Sim, eles têm isso em mente, né? Eles têm isso em mente. Eles não se arrependem, não existe arrependimento da parte de nenhum. Eles acham que aqueles que... Tem muita gente que ganhou dinheiro com eles, então assim... ninguém tem que reclamar. Aqueles que tiveram prejuízo faz parte do negócio. Aceitaram, foram os que sustentaram. Não, e colocam os uma lá de cima da situação pirâmide. que aceitaram o risco, né? Então ele sabia, entrou porque quis, entendeu? E acabou colocando. E eu acho que é importante também, o Madison, até outro dia a gente estava discutindo sobre isso, eu acho que os clubes de futebol, eles têm que começar a não ter só orientação de como investir, né? Mas onde não investir. Eu acho que é importante isso até para o desempenho do atleta, né? Sim. Porque eu imagino o seguinte, eu acho que não deve, até a gente falando, eu acho que não deve ter sensação pior. Eu imagino o que o Madison falou, desse momento que ele chega e percebe que perdeu o dinheiro dele.
Imagina o Jusilei, o que ele sentiu quando chegou. Ele falou, cara, eu tinha 45 milhões que eu joguei a vida inteira. E a carreira de jogador de futebol, ela não começa no auge, né? Ela vem da categoria de base, de toda a dificuldade de abrir mão, de ficar longe da família. Então, a vida inteira, tudo que ele fez, tudo que ele ganhou, ele colocou e ele se dá conta que ele não tem nada mais. Então, assim, a sensação é horrorosa. E eu acho que eles deixaram de jogar, mas a gente vê que o Scarpa, por exemplo, ele jogando, claro que o desempenho é afetado. Então, acho que os clubes de futebol também têm que ter um trabalho de educar os jogadores, no sentido não só da questão da educação. Só pagar bem. Não, eu estou pagando bem, mas sim, bem. Onde não investir, os cuidados que deve tomar, eu acho que tem que ter uma... Eu acredito que essa questão da educação financeira para os atletas, né, é como se fosse também a parte da parte psicológica. Porque a gente cobra muito. Antigamente não tinha parte psicológica, não tinha psicólogo dentro dos clubes. Hoje já é cobrado isso, porque é muita pressão, aquela coisa toda. E por que não a educação financeira? Tu levar um advogado especialista naquele caso, tipo de segmento, né? De segmento, e o cara dá uma palestra ali. Isso não vai alertar somente o jogador, vai alertar todo mundo. Né? Tá. É uma coisa boa que você tá levando para dentro do clube para a cabeça dos atletas, entendeu? Porque muitos atletas, embora ou não, tem atletas que não têm essa gestão de carreira. O cara joga, cuida da família e cuida do dinheiro dele. A probabilidade desse cara entrar num golpe é grande. Tá. Porque você acha que o jogador de futebol vai pegar o celular e vai falar assim, putz, eu recebi aqui uma proposta da empresa tal, vou entrar aqui para ver se ele está na CVM. Não. Ele nem sabe o que é CVM. Não sabe. Você entendeu? Então, sem assim, condições. Você acha que vai? Não vai. Então, é muito legal você, né, se os clubes puderem aí começar a abordar esse assunto, porque, cara, a gente... Não, porque tá a galera dos anos 70, 80, aí a galera tá quebrada. Pelo que eu tô tem vendo, muito jogador não vai quebrado. parar. Não vai parar, porque a criatividade por mal, mas eles contam com a falta de punição, sabe? No Brasil, o criminoso está na rua. Quantos golpistas temos de pirâmide? Quantos golpes de pirâmide temos no Brasil? Quantas Olha, empresas? A gente mapeou mais de 1.600. Agora, número de vítimas, aí você vê o reflexo disso. Só um pouquinho. Não vamos chegar no número das vítimas. 1.600 golpes de pirâmide. Quantos desses golpistas estão presos? Pouquíssimos. Olha lá, pouquíssimos. Impunidade. Tipo 10%. Impunidade. Nem isso. E o que você ia falar? Desculpa, eu lhe cortei. Eu ia falar o seguinte, porque assim, o número de vítimas no país é absurdo, beira milhões. Nossa. E aí eu acho que não só, a gente está falando dos clubes, mas o país... Milhões. Eu queria até pegar o gancho, o Madison contribuiu muito aqui com a questão da audiência pública que fizemos, vou até dar as pessoas que contribuíram, né? A deputada Solange Freitas, ela... fez uma audiência pública, a gente contou inclusive com o apoio nos bastidores, até do vereador aqui de Santos, do Augusto Duarte, que nos ajudou a construir essa audiência pública, que é uma forma da gente levar também os questionamentos para as autoridades. Porque o reflexo disso, se for pensar, são milhões de brasileiros, e quanto isso não afeta a saúde mental? Opa! E quanto as pessoas com saúde mental utilizam o serviço público também. Então, a questão é até na questão da prevenção. Você educando as pessoas financeiramente, talvez não tenha um problema tão grande de saúde também dos brasileiros. Porque hoje, vítimas de pirâmide financeira, a gente estima mais ou menos 15% da população. Olha, você tocou num ponto muito importante que foi uns 10 dias atrás, eu li que a Organização Mundial de Saúde, ela denuncia que quase 50% dos doentes, dos pacientes em hospitais, são doenças psicossomáticas, ou seja, doenças mentais. Então, você falou tudo, afeta a produtividade, afeta a família, afeta tudo. Agora, Madison, passando por tudo que você já passou, como eu falei, a vida é feita de experimentação e a gente fica cascudo, você ganha experiência. Qual a mensagem que você dá para as pessoas que sofreram o golpe, que você sofreu o golpe e está se reerguendo, mas eu já vi luz no fim do túnel para você. Que mensagem você dá para as pessoas que vão investir ou que já caíram no golpe? Bom, primeiramente para as pessoas que caíram no golpe, eu acho que tem que procurar sim, um profissional qualificado dentro dessa área para que você possa reaver, né, o seu capital. Faz um acordo,
né? Obviamente que os serviços não são de graça, mas como você consegue montar aí um grupo de pessoas que obviamente deve ter, né, juntamente com você, que caíram no mesmo golpe, é grande. Então, eu acho que a primeira opção é você procurar um especialista no caso, um advogado especializado no caso, para você poder reaver seu capital, porque nunca é tarde, né? A justiça tarda, mas ela não falha. Eu acredito nisso, né? E principalmente a de Deus. E para aqueles que querem investir, eu acho que é estudar, né? Você procurar saber quando você é oferecido para alguma empresa nessa questão de investimento, né? Tirando algumas já conhecidas, né? Como a gente citou aqui, XP, né? Itaú e etc e tal. Mas outras corretoras com um nome diferente, sentiu no coração, procure um especialista também, né? Para você fazer essa pesquisa da empresa, né? Porque a gente sabe que o dinheiro do brasileiro, eu acho que do mundo inteiro, ele não é fácil, não. Ele é sofrido. Sofrido. Ele é sofrido. Então, eu, como jogador de futebol, ex-jogador de futebol, né, consegui um patrimônio através de muito esforço, mas em questões de minutos eu fui lesado. Então, por não procurar saber quem era Avlon. Tá. Né? Então, esse é o recado que eu deixo para vocês, para procurar o profissional especializado nessa questão, para vocês poderem reaver o seu dinheiro e também, se tiver que investir, saber aonde você está colocando o seu capital ali, o seu patrimônio, né, que é suado e esforçado. Legal, mas antes, vou dar uma quilometragem no teu texto, porque eu li outro dia também uma coisa interessante sobre você falou que deve procurar um advogado especializado, porque se não procurar um advogado especializado e não tiver no processo, não vai adiantar nada. Ela não vai receber o dinheiro. Concorda, doutor Jorge? Sim, eu acho que, primeiro, a especialização é importante. É importante também porque hoje no Brasil existe um valor significativo de capital apreendido, como o caso dele. E as pessoas não procuram seus direitos. Então, o dinheiro, a lei fala no artigo 91, inciso 2º do Código Penal, que do valor, do proveito do crime que foi apreendido, é perdimento para a União Federal. Só que faz uma ressalva aos direitos dos lesados e terceiros de boa-fé. Então, você tem que demonstrar que foi um lesado. Se você não fizer, como o Madison está fazendo, ele chegou, ele conversou, ele teve até reunião com o promotor de justiça e tudo, ele fez toda a demonstração judicial que ele foi lesado nesse caso. Então, quando for chegar ao final do processo, o juiz pegar aquele dinheiro e falar, o que eu faço? Ele vai ter que devolver o Madison o dinheiro, a cota à parte dele. Agora, a grande parte das pessoas acham, não vou fazer nada e tal, não acredito, aí o dinheiro vai para a União. E fica aí também. Não é mais fácil você tentar? Mas não tenha dúvida. Se não tentar, o dinheiro vai ficar para o governo. Vai ficar como vai ficar agora esses 8 bilhões e pouco, está esquecido nos bancos. Exatamente, é bem por aí. Então tá bom. Bom, Madison, o doutor Jorge já é meu amigo, eu peço para ele vir, ele vem correndo e tal, porque eu preciso dele. Ele é a maior especialidade hoje sobre golpes de fraudes financeiras no país. Então me enobrece muito, engrandece muito o meu programa. Muito obrigado, doutor Jorge. E para você, te agradeço muito, viu? Aí agora só vai faltar depois uma selfie com você, porque essa eu vou pôr. Essa eu vou pôr no Insta. Essa tem que ir. Essa tem que ir. Eu que agradeço. Sempre que eu vou nos podcasts, eu nunca falo, né? Porque normalmente é podcast esportivo e tal. Falar de futebol, da carreira, enfim. Então, é um assunto que eu falo pouco, né? Se eu não me engano, eu acho que é a segunda vez que eu falo em um podcast a respeito disso. Mas não por vergonha, é porque eu acho que não cabe ao momento do podcast. Mas é sempre bom poder participar de podcasts assim, para poder até alertar o povo brasileiro aí, para que não possa passar por isso, porque, de fato, é uma sensação horrorosa mesmo. Madison, é horrível. Você pode crer que você contribuiu muito, muito, porque você, cada a sua vez figura... que ele fala, ele é ouvido. Justo, porque você tem ainda tem, né, esse carisma do Madison, você é um jogador de futebol, e eu tenho certeza, quando estiverem passando, ou é o Madison falando, a pessoa para ouvir. E você está dando informações hoje diferentes. Né? Exatamente. De coisa pessoal, e é difícil realmente a gente abrir o coração. Justo, eu te agradeço por isso também, de você se expor assim,
sabe, de uma maneira tão aberta, tão sincera, e você pode crer, você ajudou muita gente, milhares de pessoas você ajudou hoje, tá bom? Espero. Tá bom? Espero e agradeço. E você, que nos deu a sua audiência, muito obrigado, e aguarde que o Desvendando Pirâmides vem mais informações aí, tá legal?